Se Deus fosse fazer uma carta de recomendação sobre você, ou se Ele fosse descrever como Ele o vê para as outras pessoas, o que você acha que Ele diria? Moisés passou por uma situação muito complicada, mas dessa vez não foi envolvendo o povo de Israel. Membros de sua própria família ficaram insatisfeitos com a posição que eles estavam ocupando. Mas tudo isso só serviu para dar um upgrade no currículo de Moisés. Esse é o tema da lição dessa semana. Eu sou o Matheus Diniz. E eu sou Neila Oliveira. E você está no canal AMED, onde você estuda a Bíblia de um jeito diferenciado. Como você pode ver, hoje a gente não está gravando na nossa sala dos adolescentes. A gente está no Instituto de Missões Noroeste, em Manaus, Amazonas. E como você pode ver, ali atrás está a Luzeiro 30, que tem muita história para contar e é responsável por vários projetos missionários aqui no Amazonas. E a gente veio para fazer, sabe o quê? Missão. E está sendo ótimo até agora. Se você ainda não fez, nunca fez parte de um programa desse, vale a pena você se inscrever. Há vários projetos que a igreja desenvolve e vai estar super certo com você. E talvez você possa pensar, nossa, mas Manaus é longe de onde eu moro, mas você não precisa se preocupar. Aqui tem gente do país inteiro e até de outros países. Então você pode pensar, eu estou aqui no sul, onde é literalmente o lado oposto do país. Não se preocupe. Tudo que você precisa fazer é se inscrever, participar de um processo seletivo. Você vai vir aqui para passar por um treinamento. E quem sabe ser missionário em qualquer outro lugar do mundo, até mesmo em outros países com culturas totalmente diferentes. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveite e se inscreva agora. Essa semana a gente chegou a 6.400 inscritos, né, Matheus? E a gente é muito grata a você que tem acompanhado o nosso ministério aqui, esse projeto, e também porque você tem nos apoiado. Já deixa o seu like também e compartilha esse vídeo com os seus amigos, porque a história dessa semana está bem interessante. E agora sim, vamos para o vídeo. Pessoas em posição de liderança normalmente estão sob muito estresse. E com Moisés não foi diferente. Mesmo sendo uma das pessoas mais mansas que já viveu, ele enfrentou uma barra com o povo de Israel. Depois que o santuário foi construído, os israelitas passaram um tempo muito bom no relacionamento com Deus e com Moisés. Tanto que quando a nuvem deu sinal de que eles deveriam continuar com a viagem, eles ficaram bem contrariados e ansiosos. Uma distância de apenas 11 dias estava separando eles das fronteiras de Canaã. Mas mesmo assim, eles queriam ficar ali no Sinai. O percurso diante deles era difícil, passava por barrancos e terra árida. E apenas depois de 3 dias de viagem, a reclamação começou. É impressionante como o descontentamento é contagioso e sempre tem aqueles que adoram uma polêmica. Nesse caso, tudo começou com a mistura de gente que começou a reclamar, a lamentar. A mistura de gente era aquela turma que tinha deixado o Egito apenas por medo e estavam acompanhando os israelitas desde então. Eles ficavam o tempo todo procurando nos mínimos detalhes defeitos na administração de Moisés e tornavam seu fardo ainda mais pesado. Eles eram rebeldes. Na organização ali do acampamento, eles ficavam mais nas extremidades. E foi necessário que Deus mostrasse seu desagrado com tanta murmuração. Assim, desceu fogo do céu e os culpados sofreram as consequências. Isso deveria ter servido de lição para os demais, mas isso não aconteceu. Sabe o que eles começaram a fazer? Eles iam na porta das tendas e ficavam ali chorando as mágoas, lembrando de como era bom o tempo que eles tinham passado no Egito. Olha só o que eles chegaram a dizer. Se tivéssemos carne para comer! Que saudades dos peixes que comíamos de graça no Egito! Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Mas agora perdemos o apetite. Não vemos outra coisa além desse maná. Detalhe, com a alimentação que Deus proporcionava, não havia um só no acampamento que estivesse fraco ou doente. O maná supria todas as necessidades nutricionais deles. Moisés ficou desanimado. Parecia que todo esforço que ele fazia era em vão. O povo o culpava por todas as dificuldades que apareciam. E até por sofrimentos imaginários. Ele estava a ponto de desistir. Então ele foi até Deus e levou toda a sua tristeza. E ele disse, Senhor, por favor, eu não posso mais fazer isso. É uma responsabilidade grande demais. E agora o povo só fica reclamando, só querendo carne, carne. Moisés, eu entendi, Deus disse. Deixa comigo, vou te ajudar. Faça o seguinte,
Escolha 70 homens que têm bom senso e experiência para te ajudar nesse serviço. O plano de Deus era que Moisés não precisasse dessa assistência, mas ele respeitou o cansaço do seu servo. A Bíblia diz que o Senhor compartilhou o Espírito que estava sobre Moisés, sobre esses 70 líderes. E ele fez isso diante de todo o povo, para que eles não tivessem dúvidas sobre a ação divina. Um dos problemas foi resolvido, pelo menos por enquanto. E Deus também resolveu o outro. Mandou a carne que eles tanto queriam. Mas a consequência da gula e a glutonaria também vieram. Que dificuldade para confiar que Deus era quem sabia o que era melhor para eles. Mas vamos lá à parte principal da história dessa semana, a reação de Arão e Miriam com esse acontecimento com Moisés e os 70 líderes. Eles estavam em Azerote quando Miriam e Arão demonstraram a sua mágoa, porque Moisés supostamente estava menosprezando eles ao escolherem esses 70 líderes. Além de eles acharem isso desnecessários, eles não foram consultados nessa escolha. Miriam era amada pelo povo e ela tinha sido dotada com os dons da poesia e da música. Ela era uma mulher de iniciativa. Tinha sido ela quem ofereceu os préstimos de sua mãe nos cuidados do bebê que tinha sido tirado do rio, a filha do faraó. Também tinha sido ela quem havia dirigido as mulheres no canto e na dança ali junto ao Mar Vermelho depois da vitória sobre os egípcios. Arão, por sua vez, era um líder destemido e ele foi escolhido por Deus para auxiliar Moisés em todas aquelas situações que estavam acontecendo. Mas parece que eles ficaram meio confusos sobre o papel que cada um deveria desempenhar nessa história. Cegados pela inveja e cheios de ambição, a reclamação deles foi: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem ele falado por meio de nós? Aqui no livro Os Escolhidos é revelada a atitude especialmente de Miriam. Veja só, Miriam encontrou motivos para queixa em acontecimentos que tinham sido dirigidos especialmente por Deus. Ela não aprovava o casamento de Moisés. Foi uma ofensa para sua família e para o orgulho da nação israelita ele ter escolhido uma mulher de outra nação em vez de escolher uma esposa entre os hebreus. Ela tratava Zípora com um desprezo que mal conseguia disfarçar. Arão poderia ter sido um mediador e tentado resolver essa situação, mas em vez disso, ele demonstrou simpatia pelos sentimentos da irmã e também acabou tendo a mesma atitude, demonstrando ciúme. Pobre Moisés, imagina a tristeza dele ao ver as reclamações que os próprios irmãos dele estavam fazendo contra ele. Deus achou que ele estava indo longe demais, por isso ele veio em defesa do seu amigo Moisés. Além das qualidades que Moisés já demonstrou, Deus acrescentou outro fato ao currículo de Moisés que não deixava dúvida de que ele era o profeta do Senhor, e é o texto-chave da lição dessa semana. Se houver profeta entre vocês, eu, o Senhor, me revelarei em visões. Falarei com ele em sonhos. Não é assim, porém, com meu servo Moisés. Ele tem sido fiel em toda a minha casa. Fala com ele face a face. Deus não podia deixar passar imune a atitude de Miriam. Por isso, para mostrar seu desagrado por ela ter criticado Moisés, Deus fez com que ela ficasse leprosa. Arão foi poupado e ele teve oportunidade de se arrepender e suplicar pela vida da irmã. Por causa das orações de Moisés, Deus curou Miriam da lepra, mas ela teve que ficar 7 dias fora do acampamento para passar por um período de purificação. Essa história nos faz pensar como muitas vezes nós tratamos os líderes escolhidos por Deus. Pensa aí, você tem sido respeitoso, empático, demonstrado carinho e consideração por eles? Ou muitas vezes você está que nem aqueles rebeldes, só procurando problemas na administração para poder reclamar e tentar revolucionar tudo? As lições desta semana estão nos últimos parágrafos do livro Os Escolhidos, do capítulo 33. Acompanhem com a gente. Essa manifestação do desagrado do Senhor tinha por objetivo reprimir o crescente espírito de descontentamento e rebelião. A inveja é uma das características mais satânicas que podem existir no coração humano. Foi a inveja que no princípio causou a discórdia no céu e a condescendência com esse sentimento tem produzido males incalculáveis no mundo. E a segunda lição, a Bíblia nos ensina a não fazermos acusações contra aqueles a quem Deus chamou para serem seus embaixadores. Aquele que pôs sobre os homens a pesada responsabilidade de serem líderes e instrutores de seu povo, responsabilizará o povo pela maneira como trata seus servos. O juízo que recaiu sobre Miriam
deveria ser uma repreensão para todos os que cedem ao sentimento de inveja e murmuração contra aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de levar avante a sua obra. E agora chegou o momento dos abraços. Fique atento aí, se você pediu, nós estamos mandando agora. Vamos começar com a base Geração Maná, da igreja de Camobi, da cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Para a base Diamantes, da igreja central da cidade de Candeias do Jamari, Rondônia. Base Coração Valente, da igreja de Guabirotuba, da cidade de Curitiba, Paraná. Para os adolescentes da igreja Canaã 2, da cidade de Nova Ipixuna, Pará. E para a base Esquadrão em Ação e Guerreiros Team, do distrito de Abaeté, em Salvador, Bahia. E é isso aí. Aqui fica o nosso convite para você conhecer um pouco mais sobre o projeto missionário aqui do Centro de Missões Noroeste. Também vamos ficar aí nessa reflexão sobre como nós tratamos os líderes escolhidos por Deus. E eu vejo você na próxima semana. Tchau!